Olá, pessoal! Bem, aqui com vocês para resolver a questão número 33 do VEST-EMESCAN 2021/1, novamente questão elaborada pela Fundep. Pessoal, essa é uma questão que envolve propriedades periódicas. Vamos lá, vamos ler comigo aqui. Vamos ampliar um pouquinho a questão. Veja só, diz o seguinte: a tabela periódica é, sem dúvidas, uma poderosa ferramenta utilizada pelos químicos para entender e organizar os elementos segundo suas propriedades. Pode-se afirmar que a tabela periódica é estruturada de forma que os elementos com o mesmo padrão de configurações eletrônicas de níveis mais externos estejam distribuídos em colunas. O que ele quer dizer, pessoal, é que elementos de uma mesma família, de um mesmo grupo, estão na mesma coluna, que são aqueles elementos em que a configuração eletrônica da camada de valência é similar. Na realidade, nossa tabela periódica, ela é colocada em termos de colunas, com elementos que têm a distribuição, melhor, que tenha o elétron mais energético em subníveis similares. Então, por exemplo, se uma distribuição termina em S1, eles são colocados na família 1A. Se a distribuição eletrônica termina em S2, são colocados na família 2A, ou grupo 2. Se termina em D1, são colocados no grupo 3, que é a família 3B. E assim sucessivamente. Então, aqueles que têm um término de distribuição eletrônica similar, eles são alocados no mesmo grupo. Perfeito? Então, essa é a ideia da construção da tabela periódica em termos de colunas, em termos de grupos. Lembrando ainda que em termos de linha da tabela periódica, que nós chamamos de período, ele é colocado de acordo com o número de camadas. Então, todos os elementos que têm 4 camadas eletrônicas, eles ficam no 4º período. Todos os elementos que têm 3 camadas eletrônicas ficam no 3º período. Tudo bem? Ok. E lembrando, elementos de um mesmo grupo ou elementos de uma mesma família apresentam semelhanças de propriedades químicas. Tá joia? Bom, seguindo então, ele fala a respeito das propriedades gerais dos elementos, segundo a classificação periódica, assinale a alternativa correta. Bom, então aqui queremos a alternativa correta. Vamos lá, vamos avaliar essas alternativas. Pois bem, na letra A fala o seguinte: o fato é que o tamanho de um átomo, assim como o tamanho de um íon, depende mais da quantidade de elétrons perdidos do que sua carga nuclear. Pessoal, veja bem, o tamanho de um átomo, de um íon, depende de 2 fatores basicamente. O número de camadas eletrônicas que ele possui. 2, a carga nuclear efetiva. Pessoal, a carga nuclear efetiva, lembrando, é calculada a grosso modo, de uma forma simplificada, pegando-se o número atômico, que é o número de prótons, e subtraindo do que chamamos de blindagem, que se representa o número de elétrons intermediários entre núcleo e camada de valência. Ok? Então, repito, a carga nuclear efetiva é calculada fazendo-se a diferença entre o número de prótons no núcleo e a blindagem, que corresponde ao número de elétrons intermediários entre núcleo e camada de valência. Entre núcleo e camada de valência. Perfeito? Então, se um átomo tem 11 prótons em seu núcleo, e entre o núcleo e a camada de valência, ou seja, tirando os elétrons da camada de valência, entre núcleo e camada de valência tiverem 10 elétrons, a carga nuclear efetiva seria 11 menos 10, o que seria igual a 1. Perfeito? Então, carga nuclear efetiva, calculo desse jeito. Bom, de um modo geral, quanto maior o número de camadas, maior tende a ser o raio atômico, ou o raio iônico. Porém, o segundo fator é a carga nuclear efetiva. Quanto maior for a carga nuclear efetiva, maior é a atração sobre os elétrons e menor tende a ser o raio. Perfeito? Então, o aumento do número de camadas contribui para o aumento do raio. O aumento da carga nuclear efetiva contribui para a diminuição do raio. Analisando aqui, quando ele fala que depende da quantidade de elétrons, mais da quantidade de elétrons perdidos do que sua carga nuclear, isso depende. Eu não posso afirmar que é sempre assim. Ok? Realmente vai depender do íon envolvido. Outro detalhe, um íon pode ser um ânion. E se for um ânion, está relacionado aos elétrons recebidos. Tranquilo? Então, essa seria uma afirmativa aqui falsa.
A letra B diz o seguinte: as energias de ionização para o elemento silício aumentam suavemente até a quinta energia de ionização. Porém, a partir do sexto elétron, irá requerer uma quantidade muito maior de energia. Pois bem, pessoal, nessa questão, ele está tratando aqui, nessa afirmativa, ele está tratando de energias de ionização sucessivas. Bom, como é que eu vou avaliar isso? Pensa comigo aqui o seguinte, vamos lá, vamos para o quadro aqui para a gente entender melhor. Pessoal, o silício, ele tem um número atômico igual a 14. E aí, veja, se eu fizer a configuração eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, o que dá 14 elétrons. Se eu faço a configuração em camadas eletrônicas, ou seja, em níveis de energia, nós teríamos 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 4 elétrons na terceira camada. O que faz com que esse elemento seja do grupo 14, ou família 4A. Acontece o seguinte, se eu penso aqui em termos de camadas eletrônicas, pensando que esse cara aqui teria 3 camadas eletrônicas, e aí, nessas camadas, ele teria aqui 2 elétrons na primeira camada, teria aí 8 elétrons na segunda camada e 4 elétrons na terceira camada. Quando a gente fala de energia de ionização, é energia necessária para remover os elétrons de valência. Então, eu avalio de fora para dentro. À medida que eu retiro um elétron, ou seja, quando eu aplico a primeira energia de ionização, eu retiraria o primeiro elétron, porém de fora para dentro. Acontece que ao remover esse elétron, há uma contração da camada de valência, e esses elétrons de valência passam a ficar mais próximos ao núcleo, o que dificulta a retirada do próximo elétron. Por isso, gradativamente, cada elétron que você retira, o próximo exigirá uma maior energia de ionização. Por isso dizemos que a segunda energia de ionização de um átomo é sempre maior do que a primeira. A terceira é sempre maior que a segunda. A quarta é sempre maior que a terceira, e assim sucessivamente. Porém, esse crescimento, enquanto você está retirando elétrons de uma mesma camada, ele vai crescendo suavemente. Mas quando ocorre uma alteração de camada, ou seja, quando eu tiro um elétron da terceira camada, e esse foi o último elétron, ao retirar o próximo elétron, que estaria numa camada mais interna, a energia de ionização sofrerá vai sofrer um aumento muito maior. A diferença vai ser muito grande. No caso do silício, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Retirei o primeiro, a segunda energia de ionização para tirar o segundo vai ser um pouco maior, a terceira vai ser um pouco maior que a segunda, a quarta um pouco maior que a terceira. Porém, quando eu for retirar o quinto elétron do silício, este quinto elétron estaria numa camada mais interna. E aí, então, exigiria uma energia muito maior. Graficamente, seria algo desse tipo. Energia de ionização versus o que chamamos de número de ordem do elétron. Graficamente, o crescimento seria assim: primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron, quarto elétron, e aí, quando eu fosse retirar o quinto elétron, exigiria uma energia muito maior. Então, você tem um crescimento gradativo, porém, quando ocorre a mudança de camada, você tem um grande aumento na energia de ionização. Ok? Por isso, essa afirmativa, ela está errada. O grande aumento não seria no sexto elétron retirado, e seria no quinto elétron retirado. Ok? Então, ó, repetindo aqui, as energias de ionização
para o elemento silício aumentam suavemente até a quinta energia de ionização, porém, a partir do sexto elétron irá requerer uma quantidade muito maior. Pelo contrário, vai aumentar até a quarta e a quinta, a partir do quinto elétron, que exigiria uma energia muito maior. Ok? Por isso, está errado. A letra C diz o seguinte: a eletronegatividade dos elementos não é uma grandeza absoluta e a força de atração que o átomo exerce sobre os elétrons está relacionada com o raio atômico. Veja, pessoal, quando ele fala que a eletronegatividade dos elementos não é uma grandeza absoluta, isso aqui está correto. E ele fala, e a força de atração que o átomo exerce sobre os elétrons está relacionado com o raio atômico, isso também está correto. Pessoal, o que acontece? A eletronegatividade é um valor relativo, representa um valor relativo. O que significa eletronegatividade, professor? Representa a atração que o átomo exerce sobre elétrons compartilhados numa ligação química. Quanto mais eletronegativo for, maior é a atração sobre esses elétrons ao se fazer uma ligação química. Porém, pessoal, o valor da eletronegatividade não é medido de forma absoluta. Criou-se uma referência, que também não precisaria saber ao certo qual é a referencial, mas é o hidrogênio. O Linus Pauling ele estabeleceu como referência o hidrogênio, estabeleceu lá um valor de eletronegatividade para ele 2,1, não precisa se preocupar com o valor, de onde veio, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a eletronegatividade não é quantificada de forma absoluta e sim de forma relativa. Ok? Então, a eletronegatividade não é uma grandeza absoluta. E aí, em relação ao raio, quanto menor for o raio do átomo, significa que mais próximo esses elétrons ligantes compartilhados ficariam do átomo, do núcleo desse átomo. E aí maior fica a atração sobre esses elétrons. Por isso, via de regra, quanto maior o raio, menor a eletronegatividade. Ok? Então, tem uma relação direta, até porque na tabela periódica, se a gente avaliar o comportamento de crescimento geral da eletronegatividade, é contrário ao crescimento geral do raio. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a alternativa C é a resposta dessa questão, é o que está correto. E a letra D, analisando a letra D, a densidade e a temperatura de fusão são propriedades aperiódicas. Aqui já está errado. Pessoal, a densidade e ponto de fusão são propriedades periódicas. Veja, duas propriedades aperiódicas comuns são massa atômica e calor específico. Propriedades aperiódicas são aquelas que têm uma tendência ou sempre a aumentar com o aumento do número atômico ou sempre a diminuir com o aumento do número atômico. Por exemplo, a massa atômica, se você fizer o acompanhamento na tabela periódica, você vai perceber que ela tem uma tendência sempre a aumentar com o aumento do número atômico. Ok? Tudo bem? Então, letra C é a resposta dessa questão. Tá joia? Valeu, galera!